Nada pode te abalar. Como ser forte emocionalmente com estoicismo. Nada pode te abalar. O ser humano sempre acreditou que a verdadeira força está em músculos, em status ou em poder sobre os outros. Mas a filosofia estoica nos revela uma verdade muito mais profunda. A força real é emocional. É a capacidade de se manter firme quando tudo ao redor desmorona. É conseguir olhar para dentro de si e encontrar serenidade em meio ao caos. Quantas vezes você já se sentiu abalado por uma crítica inesperada, por uma decepção pessoal ou por um obstáculo que parecia maior do que sua capacidade de enfrentá-lo? Quantas vezes você reagiu com raiva, desespero ou tristeza intensa e depois percebeu que aquela reação só aumentou ainda mais o peso do problema? Os estoicos nos ensinam que não é o que acontece fora de nós que nos destrói, mas sim a forma como interpretamos e reagimos aos acontecimentos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é justamente isso que precisamos aprender. Desenvolver uma mente capaz de enfrentar qualquer situação sem perder a calma, sem se abalar, sem ser escravizada pelo que não pode controlar. Vivemos em uma era de pressões constantes, redes sociais que cobram padrões inatingíveis, ambientes de trabalho que exigem mais do que conseguimos dar, relacionamentos que às vezes nos sugam energia, além das dores invisíveis que cada pessoa carrega em silêncio. Tudo isso nos coloca em um campo de batalha diário, e quem não treina sua mente se torna refém das circunstâncias. Por isso, o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, é uma arma poderosa para os dias de hoje. Imagine alguém que, mesmo diante de uma tempestade, permanece firme como uma rocha. Essa pessoa não é fria, insensível ou indiferente. Ela apenas aprendeu a diferenciar o que depende dela do que não depende e a colocar sua energia apenas naquilo que pode transformar. Essa é a essência da força emocional. Neste vídeo, você vai descobrir 15 princípios estoicos que vão mudar radicalmente a forma como você lida com críticas, dores, perdas e dificuldades. Cada tópico vai abrir uma janela para um novo modo de viver, mais consciente, mais forte e mais tranquilo. O objetivo não é que você deixe de sentir, afinal, sentir é parte de ser humano, mas que aprenda a não ser escravizado pelos próprios sentimentos. Se você já se cansou de se sentir abalado por tudo, se já percebeu que não pode controlar o mundo, mas ainda assim deseja viver com paz interior, este é o caminho. Aqui você vai aprender a se tornar inabalável, não porque o mundo deixará de te desafiar, mas porque você aprenderá a enfrentá-lo com a força de um estoico. Aceite o que não pode controlar. Uma das verdades mais profundas que os estoicos nos ensinaram é que a raiz do sofrimento humano não está no que acontece, mas no apego ao desejo de controlar o incontrolável. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que a liberdade começa quando distinguimos aquilo que depende de nós daquilo que não depende. E essa distinção, aparentemente simples, é a chave para uma vida emocionalmente forte. Pense em quantas vezes você já se consumiu por algo que não estava em suas mãos. O comportamento de outra pessoa, uma mudança inesperada nos planos, uma perda inevitável, um julgamento injusto. Nessas situações, a mente entra em guerra consigo mesma, tentando resistir ao que não pode ser mudado. O resultado é sempre dor, frustração e impotência. O estoicismo nos convida a inverter esse processo. Em vez de lutar contra a realidade, acolhê-la. Não como resignação passiva, mas como sabedoria ativa. Aceitar o que não pode controlar não significa se conformar com tudo, nem se tornar alguém que não busca melhorias. Significa redirecionar sua energia. É parar de desperdiçar forças tentando mudar o imutável e colocar sua atenção onde realmente pode fazer a diferença. Em seus pensamentos, atitudes e escolhas. É como remar em um rio. Você não controla a correnteza, mas pode decidir como posiciona o remo, para onde vai direcionar seu barco e como usar a força da água a seu favor. A resistência ao incontrolável nasce do ego. Queremos que o mundo se curve à nossa vontade. Queremos que as pessoas se comportem da forma como esperamos, que os planos nunca falhem,
que a vida siga um roteiro perfeito, mas a vida não é um roteiro escrito por nós. Ela é um conjunto de eventos que muitas vezes escapam ao nosso domínio. O que diferencia uma mente frágil de uma mente forte é a forma como cada uma reage a esses eventos. Uma mente frágil reclama, se revolta, culpa os outros ou mergulha em autopiedade. Uma mente forte observa, aceita e pergunta: o que está sob meu controle agora? O que eu posso fazer neste momento? Esse simples questionamento já muda tudo, porque tira você do papel de vítima e coloca no papel de protagonista da própria vida. Marco Aurélio enfrentou guerras, traições e epidemias. Mesmo assim, escreveu em suas meditações que devemos receber cada acontecimento como parte da natureza, como algo que não veio para nos destruir, mas para nos treinar. Quando aceitamos o que não controlamos, não estamos nos rendendo, estamos nos libertando. Estamos cortando as correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento inútil. Na prática, esse princípio pode ser aplicado em qualquer situação. Se alguém fala mal de você, você não controla a língua dessa pessoa, mas controla como vai reagir. Se perde um emprego, você não controla a decisão de quem o dispensou, mas controla como vai se reinventar. Se enfrenta uma doença, você não controla o diagnóstico, mas pode controlar sua atitude diante do tratamento. Essa é a diferença entre viver como refém ou como guerreiro. Quando você internaliza esse princípio, a vida começa a ganhar leveza. A ansiedade diminui porque você não carrega mais o peso de tentar controlar o mundo inteiro. A raiva perde espaço porque você não se prende a coisas que não dependem de você. E a serenidade cresce porque sua energia está concentrada no que realmente importa: sua mente, seu caráter, sua ação. Ser forte emocionalmente começa aqui, no ato de aceitar. Não aceitar por fraqueza, mas aceitar por sabedoria. Aceitar para redirecionar. Aceitar para transformar. É um exercício diário que exige vigilância constante, mas a cada vez que você consegue, percebe que nada, absolutamente nada, pode te abalar de verdade. Domine suas reações. Os estoicos sempre nos lembraram que os acontecimentos externos não têm poder algum sobre nós, até o momento em que escolhemos reagir. A vida é feita de estímulos constantes, palavras, gestos, situações inesperadas. Mas entre o estímulo e a resposta, existe um espaço sagrado, e é nesse espaço que reside a nossa liberdade. Ser forte emocionalmente não é nunca sentir emoções, mas sim aprender a dominar como você age diante delas. Pense por um instante. Quantas vezes você já estragou um dia inteiro porque reagiu de forma impulsiva a algo pequeno? Talvez alguém lhe dirigiu uma palavra atravessada, um imprevisto aconteceu ou um erro fugiu do seu controle. O impulso imediato foi devolver na mesma moeda, se irritar, se defender, atacar ou se lamentar. Só que depois, quando a mente esfriou, percebeu que a reação apenas alimentou a dor e prolongou o problema. Essa é a armadilha da reação inconsciente. Ela transforma pequenas pedras em muralhas gigantes. Dominar suas reações é um exercício de disciplina mental. É entender que você não é refém do que sente. As emoções são naturais. Fazem parte da experiência humana, mas não precisam ser os condutores da sua vida. Quando a raiva surge, você não precisa se tornar a raiva. Quando o medo aparece, você não precisa viver paralisado. Quando a tristeza chega, você não precisa afundar junto dela. O que diferencia uma mente comum de uma mente estoica é a capacidade de criar uma pausa entre o impacto e a resposta. Marco Aurélio dizia que não são as coisas que nos afetam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Se alguém o insulta por si só não tem poder. Ele só ganha força quando você decide interpretá-lo como algo ofensivo e reage a partir dessa leitura. Se uma porta se fecha, o fechamento em si não é uma tragédia. É você quem atribui a ela o peso de um fim ou a oportunidade de um recomeço. A interpretação é a chave, e ao aprender a controlá-la, você domina sua própria vida. Dominar suas reações não é negar emoções, nem se tornar frio como uma pedra. É cultivar autoconsciência suficiente para escolher como vai se posicionar. A pessoa forte emocionalmente é aquela que sente a fúria subir, respira fundo, observa a emoção e decide:
Não vou deixar que isso me controle. Eu escolho a serenidade. Essa decisão não é fácil, porque exige treino, exige paciência e exige humildade. Mas cada vez que você consegue, constrói dentro de si uma fortaleza que ninguém pode derrubar. Na prática, isso significa aprender a responder de forma ponderada. Se alguém o provoca, em vez de reagir imediatamente, você pode usar o silêncio como arma. O silêncio corta a expectativa do outro, protege sua paz e demonstra força interior. Se uma dificuldade surge, em vez de cair no desespero, você pode responder com análise e ação estratégica. Assim, suas reações deixam de ser impulsos automáticos e passam a ser escolhas conscientes. Epicteto afirmava que a raiva é como uma chama. Quanto mais combustível você dá, mais ela cresce. Se você responde a ela com mais raiva, o incêndio se alastra. Mas se você corta o combustível, o fogo se apaga. O mesmo vale para qualquer emoção que tente dominá-lo. Não alimentar é, muitas vezes, a forma mais sábia de vencer. Esse domínio não se conquista da noite para o dia. É um processo diário. Cada provocação, cada obstáculo, cada contratempo é um campo de treinamento. A vida vai testar sua paciência, sua resiliência e sua capacidade de permanecer centrado. E cada vez que você escolhe reagir com calma e sabedoria, em vez de impulsividade, você fortalece o músculo invisível da serenidade. Dominar suas reações é a prova viva de que você tem controle sobre si mesmo. É transformar a vulnerabilidade em poder. É perceber que nada externo pode definir seu estado interno sem a sua permissão. E quando você atinge esse nível de consciência, você descobre que nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum acontecimento é capaz de abalar seu equilíbrio. A força verdadeira não está em reagir ao mundo, mas em responder a ele com sabedoria. A disciplina como liberdade interior. Muitos associam a palavra disciplina a algo pesado, quase uma prisão. Regras rígidas, rotinas inflexíveis, limitações sufocantes. Mas, para os estoicos, a disciplina é justamente o contrário. É o que nos liberta do caos, da escravidão das emoções e do domínio dos impulsos. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas ter o poder de escolher conscientemente o que realmente importa. Pense na vida sem disciplina. O corpo se torna refém dos vícios. A mente se perde em distrações. Os dias se arrastam sem direção. Sem disciplina, somos marionetes das circunstâncias, reagindo ao que acontece sem clareza, como folhas soltas ao vento. Mas quando cultivamos disciplina interior, criamos raízes firmes. O vento pode soprar, as tempestades podem vir, mas não somos mais arrastados sem rumo. A disciplina nos ancora e nos dá consistência. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. A disciplina, portanto, é o caminho para essa soberania interior. Ela não nos prende, ela nos devolve o controle sobre a vida. Uma pessoa indisciplinada é escrava dos desejos passageiros, das distrações constantes e das emoções instáveis. Uma pessoa disciplinada pode até enfrentar dificuldades, mas mantém um norte, um propósito, uma força que a conduz mesmo quando o mundo parece caótico. Ser disciplinado não significa viver uma vida dura, sem prazer ou espontaneidade. Significa alinhar seus hábitos àquilo que é essencial. É escolher acordar cedo para ter clareza mental, em vez de desperdiçar as manhãs com preguiça. É optar por cuidar da saúde, em vez de viver prisioneiro do cansaço. É aprender a dizer não às tentações que desviam seu caminho, para dizer sim a uma vida mais plena. Essa disciplina cria ordem interna, e dessa ordem nasce a verdadeira serenidade. Quando você disciplina sua mente, consegue filtrar os pensamentos que entram. Ao invés de se perder em preocupações e cenários catastróficos, você escolhe nutrir ideias que fortalecem sua coragem e clareza. Quando disciplina suas emoções, aprende a observar sem se deixar levar, respondendo com consciência em vez de impulsividade. E quando disciplina suas ações, cria consistência suficiente para construir resultados reais. Os estoicos também viam a disciplina como um treino constante. Não se trata de esperar que a vida seja fácil, mas de se preparar para quando ela não for.
Cada pequena escolha diária é um exercício. Escolher o silêncio em vez da reação imediata, o foco em vez da distração, a paciência em vez da pressa. São pequenos atos que, acumulados, criam a base da fortaleza interior. A disciplina também protege contra a instabilidade emocional. Sem ela, você se torna vulnerável a qualquer estímulo externo. Uma crítica derruba sua confiança, uma decepção rouba sua energia, um imprevisto destrói seus planos. Mas, com disciplina, você se torna resiliente. Você entende que a vida não será perfeita, mas a sua forma de lidar com ela pode ser firme, consistente e sábia. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava constantemente a si mesmo da importância de viver com disciplina. Ele não escrevia para os outros, mas para si, como uma forma de reforçar diariamente a necessidade de se manter firme diante das tentações do ego e das ilusões do poder. A disciplina era o lembrete constante de que não importa o quanto o mundo lá fora estivesse em guerra, dentro dele deveria existir ordem. A disciplina é, em última análise, um ato de amor por si mesmo. É dizer, eu mereço viver com foco, força e tranquilidade. É escolher não ser arrastado pelos caprichos da mente, mas guiado pela clareza da razão. É abrir mão do prazer momentâneo para colher uma vida mais plena e significativa. E quando você a pratica, descobre que não há prisão alguma nela, apenas libertação. Porque no fim, a disciplina não é um castigo. Ela é a chave que abre as portas da verdadeira liberdade. A de ser dono de si, senhor das próprias escolhas e arquiteto da própria vida. Transforme obstáculos em oportunidades. A vida nunca será um caminho linear de vitórias e conquistas. Sempre existirão barreiras, quedas, contratempos e decepções. Mas os estoicos nos ensinaram uma visão revolucionária. Os obstáculos não são inimigos do nosso crescimento, mas aliados disfarçados. Eles não surgem para nos paralisar, e sim para nos forçar a expandir nossas forças, desenvolver habilidades ocultas e revelar potências que permaneceriam adormecidas sem o atrito das dificuldades. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação, o que fica no caminho torna-se o caminho. Essa frase contém a essência do estoicismo diante dos obstáculos. Tudo aquilo que você considera uma barreira pode ser justamente a oportunidade que faltava para moldar seu caráter e fortalecer sua mente. Não é o problema em si que importa, mas a forma como você escolhe encará-lo. Pense em quantas pessoas transformaram tragédias em pontos de virada. Alguém que perdeu um emprego e, em vez de se afundar em desespero, encontrou nisso a chance de criar o próprio negócio. Alguém que enfrentou uma perda pessoal devastadora, mas transformou essa dor em compaixão, inspirando outros com sua força. Esses exemplos mostram que os obstáculos não têm o poder de definir quem você é. Eles apenas revelam a versão de você que decide emergir diante deles. O ser humano tem a tendência de resistir ao que não esperava, de lutar contra o imprevisto. Essa resistência cria sofrimento adicional. Mas, quando se aprende a aceitar que o obstáculo faz parte do caminho, algo muda. O problema deixa de ser um muro intransponível e passa a ser um degrau. Você não o encara como uma maldição, mas como matéria-prima para o seu crescimento. Na prática, transformar obstáculos em oportunidades exige 3 atitudes estoicas: clareza, coragem e ação. Clareza para enxergar a realidade sem dramatizações, reconhecendo o problema como ele é, não como sua mente exagera. Coragem para enfrentá-lo sem fugir, mesmo que o medo esteja presente. E ação para transformar aquela dificuldade em aprendizado, ajuste de rota ou treino de paciência. Epicteto dizia que não temos controle sobre os eventos, apenas sobre como reagimos a eles. Um obstáculo pode ser um motivo para desistir ou uma chance de provar a si mesmo que você é maior do que ele. Se você decide encarar a vida como um campo de treinamento, cada barreira se torna um exercício que fortalece seu caráter. O cansaço se transforma em resistência, a dor em sabedoria, a frustração em disciplina. É importante entender que não se trata de romantizar a dor, mas de ressignificá-la. A dor machuca, os problemas pesam, e isso é real.
Mas se você se entrega a eles sem consciência, acaba prisioneiro. Já se você escolhe usá-los como combustível, encontra força onde antes só havia fraqueza. O que era queda vira recomeço. O que era perda vira lição. O que era fracasso vira oportunidade de refinar sua visão. Pense em um rio que encontra uma rocha no caminho. Ele não tenta destruir a pedra com fúria, nem desiste do seu curso. Ele contorna, aprende a fluir por outros lados, e assim segue seu caminho. Você também pode ser esse rio. Não precisa quebrar cada obstáculo pela força bruta, mas aprender a usar inteligência, paciência e adaptação para seguir avançando. Cada vez que você olha para um obstáculo e decide transformá-lo em aprendizado, você amplia sua liberdade, porque entende que nada, absolutamente nada, tem o poder de impedir seu crescimento quando você escolhe enxergar além da dor. O mundo pode impor dificuldades, mas a interpretação é sua. O desafio pode ser duro, mas a escolha de se fortalecer diante dele é exclusivamente sua. Quando você adota essa visão, descobre que não existe derrota verdadeira. Existe apenas experiência. Não existe fracasso definitivo. Existe apenas treinamento. O obstáculo, que antes parecia um inimigo, se revela como um mestre silencioso. E, ao aprender com ele, você descobre que é possível caminhar com serenidade, mesmo em estradas difíceis. Porque tudo o que surge no caminho pode ser transformado em parte do caminho. O poder da resiliência diária. Muitas vezes, imaginamos a resiliência como algo grandioso, um ato heróico diante de tragédias ou situações extremas. Mas, na visão estoica, a verdadeira resiliência não se constrói apenas em grandes eventos, mas sim no cotidiano, na soma silenciosa de pequenas escolhas diárias. É no modo como você reage a uma crítica inesperada, na forma como lida com um atraso, no jeito como responde a um imprevisto. É ali, nos detalhes, que se revela a força da sua mente. Os estoicos sabiam que ninguém se torna resiliente da noite para o dia. É preciso treino constante. Assim como um guerreiro não se fortalece apenas quando está no campo de batalha, mas em cada sessão de prática, também nós precisamos enxergar a vida cotidiana como um campo de treino para o espírito. Cada dificuldade comum, o trânsito que atrasa, o colega que provoca, a frustração de algo não sair como planejado, é uma oportunidade de fortalecer a mente. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente que o mundo seria repleto de pessoas difíceis, contratempos e injustiças. Ele se preparava mentalmente para não se surpreender, para não esperar uma vida sem falhas. Isso é resiliência diária. Saber que os desafios virão e escolher enfrentá-los com serenidade, em vez de cair na armadilha da irritação ou da reclamação. A resiliência diária é construída em 3 camadas. A primeira é a aceitação. Reconhecer que o mundo não está sob seu controle e que haverá dias em que nada sairá como você imaginou. A segunda é a adaptação. Aprender a se ajustar ao inesperado sem perder a clareza, encontrando novas formas de seguir. A terceira é a consistência. Não desistir diante da repetição das dificuldades, mas continuar firme, entendendo que cada obstáculo é mais uma chance de treinar. Quantas vezes você já se deixou abalar por algo pequeno, que depois de horas parecia insignificante? Isso acontece porque não treinamos a mente para lidar com os detalhes. Mas quando cultivamos resiliência diária, passamos a encarar os pequenos aborrecimentos como testes de paciência, como oportunidades de construir firmeza interior. É assim que se prepara o espírito para suportar, com grandeza, os grandes desafios. Epicteto ensinava que não devemos pedir que a vida seja fácil, mas que tenhamos a força para enfrentá-la como ela é. Essa força é fruto da repetição, da prática contínua. Cada vez que você respira fundo em vez de explodir, cada vez que escolhe a calma em vez da ansiedade, cada vez que mantém o foco em vez de se distrair, você fortalece o músculo invisível da resiliência. E há algo poderoso nesse processo. Quando você se torna resiliente diante das pequenas coisas, o impacto das grandes crises diminui. Uma mente treinada no cotidiano já aprendeu a não se abalar por qualquer vento contrário. Então,
Quando chegam tempestades reais, você não desmorona. Você já cultivou serenidade suficiente para permanecer firme, consciente de que pode enfrentar até o que parecia impossível. A resiliência diária também ensina a viver no presente. Muitas vezes sofremos mais pela antecipação de problemas que talvez nunca aconteçam do que pelos problemas em si. Mas, ao treinar a mente diariamente, aprendemos a lidar com o que está diante de nós, agora, sem carregar o peso extra das preocupações futuras. Esse foco no presente nos liberta e nos torna mais fortes. Na prática, aplicar a resiliência diária pode ser tão simples quanto transformar o silêncio em resposta, substituir reclamações por ações, ou ver na espera um exercício de paciência. É uma mudança sutil, mas poderosa, que transforma cada instante em um campo de treinamento. E pouco a pouco, essa prática se acumula em uma fortaleza emocional que ninguém pode abalar. Resiliência não é dureza insensível, mas flexibilidade consciente. É como o bambu que se curva com o vento, mas não se quebra. É como a água que contorna obstáculos, mas nunca deixa de seguir seu curso. A resiliência diária nos ensina a ser firmes e, ao mesmo tempo, adaptáveis. É esse equilíbrio que nos torna verdadeiramente fortes. Quando você compreende que cada dia é um treino, percebe que nunca está perdendo tempo, mesmo nos dias difíceis. Cada desafio enfrentado com calma é um tijolo a mais na construção da sua fortaleza interior. E, com o tempo, descobre que nada externo tem o poder de quebrar uma mente que foi fortalecida diariamente com disciplina e paciência. O silêncio como arma de sabedoria. Vivemos em um tempo em que todos querem falar, opinar e se defender rapidamente. O silêncio, por isso, tornou-se quase uma virtude esquecida. Mas, para os estoicos, o silêncio não era fraqueza nem passividade. Era uma das mais poderosas expressões de força emocional e sabedoria prática. Aprender a usar o silêncio como arma é descobrir que nem tudo precisa ser respondido, nem tudo exige explicação e nem todo ataque merece reação. Muitas vezes, a palavra é combustível para o fogo. Quando alguém o provoca, sua expectativa é que você reaja, que devolva com intensidade. Ao se calar, você não apenas preserva sua energia, mas também corta a expectativa do outro. O silêncio desarma, cria mistério, impõe respeito. Ele diz mais do que 1000 justificativas poderiam dizer. Os estoicos compreendiam que dominar a fala é dominar também a si mesmo, pois a língua, quando não controlada, pode ser mais destrutiva do que qualquer espada. Epicteto ensinava que devemos primeiro aprender a ouvir, depois a compreender, e só então, se necessário, a falar. Aquele que fala sem pensar revela sua vulnerabilidade. Já aquele que escolhe o silêncio demonstra domínio interior. Pense quantas discussões poderiam ser evitadas se houvesse silêncio em vez de palavras impensadas. Quantos relacionamentos se desgastam não pelos problemas em si, mas pelas reações impulsivas que saem pela boca sem filtro. O silêncio, nesse sentido, é um antídoto contra arrependimentos futuros. Mas o silêncio estoico não é apenas ausência de som. Ele é uma atitude mental. É escolher não se deixar levar pela necessidade de provar constantemente que está certo. É não cair na armadilha de buscar reconhecimento através da fala. É saber que a verdade se sustenta sozinha e que muitas vezes a melhor resposta é nenhuma resposta. O silêncio protege sua mente, evita o desperdício de energia e lhe dá tempo para refletir com clareza. Também existe o silêncio interior, talvez o mais difícil de todos. Não se trata apenas de ficar em silêncio por fora, mas de silenciar o barulho constante da mente. As comparações, os julgamentos, as preocupações repetitivas. Uma mente barulhenta é uma mente frágil. Uma mente silenciosa é uma mente inabalável. Quando você aprende a silenciar os pensamentos que não servem, encontra espaço para perceber a realidade como ela é e agir com serenidade. Na prática, usar o silêncio como arma de sabedoria significa escolher onde vale a pena gastar sua voz. Não é se calar sempre, mas entender que falar é uma escolha estratégica. O silêncio pode evitar conflitos inúteis, preservar relacionamentos e proteger sua energia emocional. E, em momentos de provocação, ele mostra uma força invisível, a de não reagir
quando todos esperam que você perca o controle. Marco Aurélio lembrava que não há necessidade de ter opinião sobre todas as coisas. Essa frase simples é um lembrete poderoso. Hoje somos constantemente pressionados a reagir, a nos posicionar, a dar respostas rápidas. Mas um estoico sabe que a pressa é inimiga da sabedoria. O silêncio, ao contrário, é espaço para refletir antes de agir. E esse espaço é onde nasce a clareza. O silêncio também gera impacto. Uma pessoa que fala menos, mas fala com consciência, é ouvida com mais atenção. Suas palavras carregam peso porque são raras, medidas, escolhidas. O excesso de fala dilui a autoridade, enquanto a palavra rara e estratégica a fortalece. Isso mostra como o silêncio pode ser uma arma não apenas defensiva, mas também ofensiva, no sentido de criar presença, autoridade e respeito. Aprender a cultivar o silêncio não é um convite à indiferença, mas ao autodomínio. É assumir que você não precisa provar nada a ninguém, que sua paz vale mais do que qualquer disputa. O silêncio é, ao mesmo tempo, escudo e espada. Escudo porque o protege de ataques, e espada porque corta o ciclo de reações impulsivas. Quando você compreende o valor do silêncio, descobre que ele é mais poderoso do que qualquer palavra precipitada. Ele protege sua mente, preserva sua energia e amplia sua sabedoria. É no silêncio que se encontra o verdadeiro domínio de si mesmo. E quando você o pratica, descobre que ninguém pode tirá-lo da sua paz. O valor da simplicidade. Vivemos em um mundo que constantemente associa felicidade a acúmulo. Mais bens, mais conquistas, mais títulos, mais seguidores. A cultura atual nos treina a acreditar que quanto mais tivermos, mais realizados seremos. Mas os estoicos ensinaram exatamente o contrário. A verdadeira riqueza está na simplicidade. Não é a abundância de coisas que traz paz, mas a liberdade de não ser escravo delas. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, cercado por luxo, lembrava-se diariamente de que podia viver com pouco e ainda assim ser pleno. Ele compreendia que os excessos nos tornam frágeis, porque passamos a depender de circunstâncias externas para sentir satisfação. Já na simplicidade, existe poder. Quando você aprende a viver com menos, descobre que ninguém pode roubar sua tranquilidade. A simplicidade não significa pobreza, mas clareza sobre o que realmente importa. É a habilidade de separar o essencial do supérfluo, de escolher qualidade em vez de quantidade. Um quarto silencioso pode trazer mais paz do que uma casa cheia de distrações. Uma conversa profunda pode nutrir mais do que dezenas de contatos superficiais. Um hábito simples de gratidão pode ser mais transformador do que 1000 projetos de ambição sem propósito. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que a felicidade não depende do que possuímos, mas da forma como usamos o que temos. Ele sabia que a busca incessante por mais gera ansiedade, enquanto a aceitação do suficiente gera serenidade. Quantos de nós já nos sentimos vazios, mesmo depois de conquistar algo que achávamos essencial? Isso acontece porque o desejo nunca se esgota. A cada conquista, surge uma nova exigência. O ciclo é infinito. Mas, quando abraçamos a simplicidade, quebramos esse ciclo. Na prática, viver com simplicidade é aprender a se desapegar. É olhar para seus desejos e perguntar: eu realmente preciso disso? Ou apenas estou seguindo uma ilusão criada pela comparação com os outros? Muitas vezes, gastamos energia perseguindo metas que não refletem nossa essência, apenas a expectativa alheia. A simplicidade nos devolve a autenticidade. Ela também se manifesta no modo como usamos nosso tempo. Uma agenda cheia não é sinônimo de vida plena. Pelo contrário, pode ser sinal de fuga de si mesmo. A simplicidade ensina a valorizar pausas, silêncios, momentos de contemplação. É escolher qualidade em vez de correria, presença em vez de dispersão. E nesse processo, a mente encontra espaço para se fortalecer. O valor da simplicidade também está em sua conexão com a liberdade. Quanto mais possuímos, mais preocupações carregamos. Quem tem muitos bens teme perdê-los. Quem vive de aparências teme ser desmascarado. Quem se prende à opinião dos outros teme ser rejeitado.
Mas quem vive com simplicidade caminha leve, sem correntes invisíveis. É como se, ao abrir mão do excesso, abríssemos espaço dentro de nós para a verdadeira paz. Os estoicos viam a simplicidade como treino de fortaleza. Não se tratava de negar prazeres, mas de não ser dominado por eles. Comer de forma simples, por exemplo, era um exercício de lembrar que a felicidade não depende de banquetes. Vestir-se de forma modesta era um lembrete de que a dignidade não está na roupa, mas no caráter. Esses hábitos não eram desprezo pelo conforto, mas proteção contra a escravidão do excesso. E talvez o maior presente da simplicidade seja a gratidão. Quando você aprende a enxergar beleza no pouco, descobre que já possui muito. O simples ato de respirar, de ter um corpo saudável, de poder contemplar o nascer do sol, torna-se fonte de alegria. O coração simples não precisa de grandes espetáculos para se sentir vivo. Ele encontra riqueza naquilo que o mundo chama de pequeno, mas que, na verdade, é essencial. No fim, a simplicidade é um convite a retornar ao que é verdadeiro. É o lembrete de que não precisamos carregar pesos desnecessários. Quanto mais simples nos tornamos, mais fortes ficamos. Porque a simplicidade revela que a verdadeira abundância não está em ter tudo, mas em precisar de pouco para ser pleno. A coragem de enfrentar a dor. A dor é inevitável. Não importa quem você seja, onde viva ou o que tenha conquistado, em algum momento da vida ela baterá à sua porta. Pode vir como dor física, pode surgir como perda, rejeição, frustração ou solidão. Muitos fogem da dor como se fosse um inimigo a ser evitado a qualquer custo. Mas os estoicos nos ensinam algo radicalmente diferente. A dor não deve ser negada, mas enfrentada com coragem. Ela é uma professora severa, mas sábia, e sua presença pode nos transformar em versões mais fortes de nós mesmos. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentou inúmeras tragédias pessoais, incluindo a perda de filhos e as constantes pressões da guerra. Em seus escritos, ele não lamentava a existência da dor, mas refletia sobre como ela poderia ser usada como um campo de treinamento da alma. Ele sabia que não poderia eliminar o sofrimento do mundo, mas poderia moldar sua mente para atravessá-lo sem se quebrar. Essa é a essência estoica. Não lutar contra a realidade, mas se preparar para enfrentá-la. A dor nos obriga a encarar verdades que, de outro modo, talvez ignorássemos. Ela revela nossas fragilidades, mas também nos mostra nossa resiliência. Ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? O olhar estoico pergunta, como posso crescer a partir disso? Esse simples deslocamento da perspectiva transforma a dor em força. O que parecia uma punição se torna um exercício de amadurecimento. Epicteto, que viveu parte da vida como escravo, conhecia a dor de perto. Ele ensinava que a dor em si não destrói ninguém, mas sim a interpretação que fazemos dela. Se vemos a dor como um fardo insuportável, ela se torna paralisante. Mas se a enxergamos como parte natural da vida, algo que todos enfrentam em diferentes formas, ela perde o poder de nos esmagar. A coragem de enfrentar a dor nasce dessa clareza. Compreender que sofrer não é um erro, mas uma experiência compartilhada pela humanidade. Enfrentar a dor não significa negar o que sentimos ou fingir que nada nos atinge. Significa não permitir que o sofrimento nos consuma. A diferença está em como reagimos. Alguém que foge da dor pode buscar distrações, vícios ou desculpas, mas nunca se fortalece de verdade. Já aquele que encara a dor de frente encontra nela uma oportunidade de lapidar o próprio caráter. É como o fogo que purifica o ouro. O calor é intenso, mas é ele que separa a essência das impurezas. Na prática, enfrentar a dor com coragem pode significar aceitar o luto sem se deixar afundar nele, lidar com uma decepção sem perder a fé na vida, ou suportar um desafio físico sem desistir do objetivo. Cada experiência de dor é também um convite à superação. Ao não fugir, você descobre que sua mente é mais poderosa do que imaginava. A coragem diante da dor também traz liberdade. Quando você percebe que pode suportar mais do que pensava, o medo perde força. Se você já enfrentou perdas profundas e continuou em pé, o que mais poderia derrubá-lo?
Essa consciência é libertadora. O estoico não busca dor, mas não teme quando ela aparece. Ele sabe que cada cicatriz é prova de resistência e cada lágrima pode se transformar em sabedoria. Os estoicos viam a dor como parte essencial do treinamento para a virtude. Sem dificuldades, não há crescimento. Sem sofrimento, não há profundidade. É através da dor que aprendemos paciência, compaixão, coragem e disciplina. Ela é o peso que fortalece os músculos invisíveis da alma. Fugir da dor é perder a chance de se tornar mais forte. Enfrentá-la é abrir caminho para uma vida mais plena e verdadeira. No fim, a dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é opcional. A coragem de enfrentá-la com olhos abertos, sem vitimismo, transforma o que parecia maldição em força, porque cada dor enfrentada é uma prova superada, e cada prova superada é uma lembrança de que nada pode realmente abalar quem escolheu ser maior do que suas circunstâncias. O tempo como bem mais precioso. Se há algo que os estoicos consideravam mais valioso do que ouro, mais importante do que poder e mais raro do que qualquer tesouro, esse algo era o tempo. Marco Aurélio, mesmo governando o maior império do mundo, escrevia em suas meditações sobre a brevidade da vida e o desperdício que cometemos quando damos nosso tempo a coisas triviais. Sêneca, em sua obra Sobre a Brevidade da Vida, dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que o usamos mal. O tempo, para os estoicos, não era apenas um recurso, era a própria vida em movimento. Vivemos como se o tempo fosse infinito. Adiamos sonhos, negligenciamos momentos importantes, acreditamos que sempre haverá um amanhã disponível para corrigir os erros de hoje. Mas a realidade é que o tempo é um bem não renovável. O dinheiro pode ser recuperado, os bens podem ser substituídos, mas o minuto que acabou de passar nunca voltará. Essa consciência, em vez de nos gerar medo, deve nos despertar para a urgência de viver de forma consciente e intencional. A maioria das pessoas desperdiça tempo em distrações, preocupações inúteis, discussões sem propósito, consumo exagerado de informações que não edificam. Perdemos horas preciosas em comparações nas redes sociais, em reclamações, em busca por aprovação externa. E enquanto isso, a vida passa, silenciosa e irreversível. O estoicismo nos chama a acordar. Cada dia que você vive é um pedaço de sua existência que se consome. Se não valoriza o hoje, estará sempre vivendo uma vida emprestada. Epicteto lembrava que não somos donos do futuro nem temos poder sobre o passado. Tudo o que realmente possuímos é o presente. Mas quantas vezes deixamos de viver o presente porque estamos presos ao que já foi ou ansiosos pelo que virá? O tempo se esvai enquanto nossa mente se perde em lugares que não existem mais, ou ainda não existem. A verdadeira força emocional está em aprender a habitar o agora, porque é nele que tudo acontece. Valorizar o tempo não significa viver em pressa, mas em presença. Não é encher a agenda de tarefas, mas escolher com sabedoria onde investir cada minuto. O tempo bem usado se traduz em vida significativa. Isso pode estar em um trabalho realizado com propósito, em um silêncio que fortalece a mente, em uma conversa sincera com alguém que amamos, ou até em um momento de contemplação. O importante é que ele não seja gasto de forma inconsciente. Marco Aurélio dizia: "Você vive como se tivesse 1000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, enquanto pode, torne-se bom." Essa frase não é um convite ao medo, mas um chamado à responsabilidade. O tempo nos lembra que não temos domínio sobre quanto viveremos, mas temos poder sobre como viveremos. Cada escolha é uma afirmação do que consideramos valioso, e cada minuto mal usado é um pedaço de vida desperdiçado. Na prática, valorizar o tempo significa aprender a dizer não. Não a compromissos que não refletem seus valores. Não a distrações que roubam sua clareza. Não a pessoas ou hábitos que drenam sua energia vital. Dizer não é proteger o que há de mais sagrado. Os minutos que nunca voltarão. Essa atitude não é egoísmo, mas sabedoria. A consciência da brevidade também nos convida à humildade. Por mais que nos sintamos importantes, somos apenas viajantes passageiros. Ninguém está garantido para amanhã.
Essa percepção pode parecer dura, mas é libertadora. Quando entendemos que o tempo é curto, deixamos de adiar palavras, abraços, mudanças e decisões que importam. Não se trata de viver em desespero, mas em plenitude. No fim, o tempo é o bem mais precioso porque ele é o tecido da nossa existência. Usá-lo com sabedoria é o maior ato de disciplina e amor por si mesmo. E quando você compreende isso, descobre que a vida não está no futuro que espera, mas no presente que escolhe viver agora. O desapego como liberdade interior. Desde cedo somos ensinados a acreditar que a felicidade depende do que temos: objetos, status, conquistas, relacionamentos. Crescemos presos à ideia de que a segurança está em acumular, que o valor está em possuir e que a paz só virá quando finalmente conquistarmos aquilo que desejamos. Mas os estoicos nos alertam para o risco dessa armadilha. Quanto mais nos apegamos ao que não controlamos, mais vulneráveis nos tornamos. O desapego, longe de ser frieza, é a verdadeira liberdade interior. Epicteto dizia: não procure que os acontecimentos ocorram como você deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e terá uma vida tranquila. Essa frase revela que a raiz do sofrimento não está nas coisas em si, mas no apego que temos a elas. Queremos que as pessoas sejam diferentes do que são, que os cenários da vida se moldem aos nossos desejos, que tudo permaneça estável. Mas o mundo é movimento, é fluxo, é mudança. Apegar-se ao que é passageiro é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força colocamos, mais rápido ela escapa. O desapego não significa abandonar responsabilidades ou viver sem vínculos. Significa aprender a desfrutar do que temos sem permitir que isso defina nossa paz. É saber amar profundamente, mas sem se iludir de que podemos controlar o destino do outro. É poder usufruir das coisas boas, mas sem depender delas para sentir-se completo. É olhar para uma perda e, em vez de ser destruído, compreendê-la como parte do ciclo natural da vida. Apegos excessivos nos transformam em prisioneiros invisíveis. Quem se apega demais ao dinheiro vive com medo de perdê-lo. Quem se apega à opinião dos outros se torna refém de críticas e elogios. Quem se apega ao controle das circunstâncias sofre em cada imprevisto. Mas quem aprende o desapego descobre leveza. Nada pode ser realmente tirado de quem não se agarra ao que não depende dele. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembrando da transitoriedade de todas as coisas. Impérios, riquezas, corpos, até a própria memória. Tudo é passageiro. A vida é como um sopro no vento. Essa consciência não deve nos paralisar, mas nos libertar. Quando aceitamos que nada é permanente, passamos a valorizar mais o presente e a viver com gratidão pelo instante que existe agora. Na prática, exercitar o desapego começa em pequenas atitudes. É aprender a não guardar rancor, a não colecionar ofensas, a não se prender ao passado. É praticar a simplicidade, reduzindo a dependência de bens materiais. É silenciar a necessidade constante de aprovação externa e buscar validação dentro de si mesmo. Cada passo nessa direção fortalece sua liberdade. O desapego também nos protege emocionalmente. Isso não significa não sentir, mas não se deixar escravizar pelos sentimentos. Você pode amar sem precisar possuir, pode sonhar sem depender do resultado, pode trabalhar sem ser consumido pelo sucesso ou fracasso. O desapego nos ensina a agir com dedicação, mas soltar o peso da expectativa. Assim, qualquer resultado, bom ou ruim, se torna apenas parte da jornada. E há algo profundamente belo no desapego. Ele nos permite estar inteiros em cada momento. Quando não estamos agarrados ao medo de perder, vivemos com mais intensidade. Quando não dependemos do amanhã, aproveitamos melhor o hoje. Quando não esperamos que os outros preencham nossos vazios, descobrimos que a verdadeira paz nasce dentro de nós. Os estoicos viam o desapego como a mais alta forma de liberdade. É a capacidade de caminhar leve em um mundo que insiste em nos sobrecarregar com ilusões. É não se deixar acorrentar por aquilo que está fora do seu controle. É saber que nada externo pode realmente abalar uma mente que se sustenta em sua própria fortaleza. No fim,
O desapego não é sobre perder, mas sobre ganhar. Ganhar serenidade, leveza, clareza e poder sobre si mesmo. Porque quando você se desapega, descobre que já possui aquilo que sempre buscou: a liberdade interior, a virtude como verdadeiro bem. Para os estoicos, a vida só pode ser verdadeiramente plena quando orientada pela virtude. Essa ideia pode soar distante para muitos, já que vivemos em uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Medimos o sucesso pelas posses, títulos, seguidores ou pela imagem que projetamos ao mundo. Mas os estoicos nos lembram que tudo isso é frágil, efêmero e externo. O único bem que realmente pertence a nós é a virtude, viver com caráter, justiça, sabedoria e coragem. Sêneca dizia que a virtude é suficiente para a felicidade. Isso significa que, ainda que tudo lhe seja tirado, dinheiro, status, poder, até mesmo liberdade externa, se você conservar sua integridade, permanecerá pleno, porque ninguém pode roubar a retidão de um coração honesto ou a clareza de uma mente sábia. Tudo o mais pode ruir, mas a virtude permanece como um tesouro inabalável. Virtude, no estoicismo, não é apenas um conceito abstrato, é prática diária. É escolher a honestidade quando a mentira parece mais conveniente. É manter a justiça quando seria mais fácil ceder ao egoísmo. É agir com coragem quando o medo paralisa. É cultivar sabedoria quando a ignorância parece mais confortável. Cada uma dessas escolhas pequenas constrói um caráter sólido que nenhuma tempestade pode derrubar. Marco Aurélio, o imperador de Roma, tinha em suas mãos poder absoluto, mas constantemente se lembrava de que o verdadeiro valor não estava em governar territórios, mas em governar a si mesmo com retidão. Ele entendia que o trono era passageiro, mas o caráter permaneceria como sua verdadeira marca. Essa consciência é o que diferencia os que apenas existem dos que realmente vivem com propósito. A virtude também nos protege das ilusões externas. Muitas vezes buscamos a felicidade em coisas fora do nosso alcance, riquezas, reconhecimento, controle sobre os outros. Mas tudo isso é instável. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Ao basear sua paz em coisas instáveis, você se torna vulnerável. A virtude, porém, é interna, e por isso é invulnerável. Se sua felicidade depende da justiça, da honestidade, da coragem, ninguém pode tirá-la de você, porque ela nasce de dentro. Na prática, viver pela virtude significa usar cada situação como um teste moral. Quando alguém o provoca, é um teste de paciência. Quando surge a chance de se beneficiar injustamente, é um teste de honestidade. Quando o medo aparece, é um teste de coragem. E quando a vida se mostra confusa, é um teste de sabedoria. A cada escolha, você fortalece ou enfraquece a si mesmo. A virtude é construída em silêncio, no íntimo das decisões que ninguém vê. Epicteto afirmava que a virtude é o único bem verdadeiro porque ela é a única coisa que realmente depende de nós. Você não controla os acontecimentos, mas controla se agirá com sabedoria. Você não controla os outros, mas controla se agirá com justiça. Você não controla o futuro, mas controla se viverá com coragem no presente. É esse domínio sobre si mesmo que transforma a virtude no bem mais precioso da vida. A virtude também nos liberta do julgamento externo. Quando você vive orientado por ela, não precisa mais se preocupar com a opinião alheia. Seu valor não depende de aplausos, mas da consciência tranquila de ter feito o que era certo. Essa paz interior é mais poderosa do que qualquer aprovação do mundo. No fim, a virtude é o que dá sentido à existência. Sem ela, mesmo que você alcance tudo o que deseja, sentirá um vazio. Com ela, mesmo que enfrente perdas e dificuldades, encontrará serenidade. Porque a virtude é a única riqueza que cresce com o tempo, que não pode ser roubada e que ilumina até os dias mais sombrios. A verdadeira força está em dominar as emoções. Muitos acreditam que a verdadeira força está na capacidade física, no poder de impor a própria vontade ou de resistir a dificuldades externas. Mas, para os estoicos, a força mais elevada não está no corpo, mas na mente. Não é vencer batalhas fora de si, mas conquistar o império interior das próprias emoções.
Dominar as emoções não é negá-las, mas aprender a conduzi-las de forma que não o escravizem. Quantas vezes você já se viu tomado por uma raiva tão intensa que acabou dizendo ou fazendo coisas que depois se arrependeu? Quantas vezes o medo o paralisou diante de uma oportunidade, fazendo-o perder algo valioso? Quantas vezes a tristeza o mergulhou em um estado de inércia, impedindo-o de agir? Esses exemplos mostram que quando não dominamos nossas emoções, elas assumem o controle e nos tornamos marionetes de sentimentos momentâneos. Para os estoicos, as emoções não são inimigas, mas sinais. Elas revelam como estamos interpretando o mundo. A raiva, por exemplo, nasce da expectativa frustrada. O medo surge quando antecipamos um futuro incerto. A tristeza brota da perda ou da comparação. O problema não está em senti-las. Isso é natural e humano. O problema está em permitir que elas conduzam nossas escolhas. Quando cedemos ao impulso, deixamos de ser senhores de nós mesmos. Marco Aurélio lembrava que a mente humana tem o poder de transformar qualquer emoção em algo útil. Se a raiva surge, pode ser um lembrete de que precisamos cultivar paciência. Se o medo aparece, pode nos ensinar coragem. Se a tristeza chega, pode nos mostrar o valor do desapego e da aceitação. Ao reinterpretar as emoções, transformamos o que parecia fraqueza em exercício de fortalecimento. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. As emoções são frutos desses julgamentos. Quando mudamos nossa percepção, mudamos também a forma como sentimos. Uma crítica pode ser vista como ofensa ou como oportunidade de aprendizado. Um fracasso pode ser interpretado como derrota ou como treino para a resiliência. O poder está na lente com que escolhemos olhar. Dominar as emoções exige prática, disciplina e autoconhecimento. É aprender a observar o que sente sem agir imediatamente. É dar espaço entre o impulso e a resposta, cultivando a liberdade de escolha. Essa pausa, ainda que breve, é onde mora a força. É nesse intervalo que você decide se será escravo do que sente ou mestre de si mesmo. Na prática, isso pode significar respirar fundo antes de responder em uma discussão. Pode significar acolher a tristeza sem se afundar nela. Pode significar reconhecer o medo, mas seguir em frente apesar dele. Cada vez que você faz isso, fortalece sua musculatura invisível, a força emocional. Os estoicos não defendiam a indiferença total, mas o equilíbrio. O sábio não é aquele que não sente, mas aquele que não se deixa dominar. Ele compreende que emoções vêm e vão, como ondas no mar. Você não pode impedir que elas surjam, mas pode escolher não se afogar nelas. Pode aprender a surfar o movimento da vida sem perder o equilíbrio. A verdadeira força, portanto, não está em nunca cair, mas em não ser destruído pelas quedas. Está em sentir tudo o que a vida traz e ainda assim permanecer firme, consciente e sereno. Porque aquele que domina as próprias emoções já venceu a batalha mais difícil, a que se trava dentro de si mesmo. A importância de viver de acordo com a natureza. Para os estoicos, a frase "viver de acordo com a natureza" não era apenas um lema filosófico, mas o próprio centro da vida virtuosa. Muitas vezes, interpretamos natureza apenas como o mundo físico. Árvores, rios, montanhas, o céu estrelado. Mas, no estoicismo, a natureza significa também a essência de quem somos, nossa razão, nossa capacidade de escolher e nossa função dentro do todo. Viver de acordo com a natureza é alinhar-se com o fluxo natural da existência, em vez de lutar contra ele. Isso começa com o entendimento de que o universo segue leis próprias, independentes da nossa vontade. As estações mudam, os corpos envelhecem, a vida nasce e morre. Resistir a isso é fonte de sofrimento. Aceitar o movimento natural das coisas é fonte de serenidade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que tudo o que acontece é natural, mesmo aquilo que parece injusto ou doloroso, porque tudo é parte de uma ordem maior, ainda que a nossa visão limitada não consiga compreender. Viver de acordo com a natureza também significa viver segundo a nossa própria essência, como seres humanos. Diferente dos animais, fomos dotados de razão, consciência e capacidade de escolha.
Negligenciar esses dons é trair a nossa própria natureza. Usar a razão para cultivar sabedoria, agir com justiça, viver com coragem e manter o autocontrole é respeitar aquilo que nos torna humanos. É isso que os estoicos entendiam por viver em harmonia com o que somos de verdade. Na prática, viver segundo a natureza é reconhecer nossos limites e aceitar o que não pode ser mudado, mas também assumir a responsabilidade pelo que depende de nós. É absurdo esperar que o inverno se transforme em verão porque queremos calor, mas é plenamente possível ajustar nossas roupas, nossa rotina e nossa mente para atravessá-lo com serenidade. O mesmo vale para a vida. Não controlamos os acontecimentos, mas controlamos como nos posicionamos diante deles. Os estoicos também viam a natureza como uma grande comunidade da qual fazemos parte. Viver de acordo com ela é reconhecer que não somos ilhas isoladas, mas peças de um todo interligado. Assim como uma abelha não pode existir sem a colmeia, nenhum ser humano pode viver plenamente sem compreender sua ligação com os outros. Por isso, a virtude da justiça era tão valorizada, porque respeitar o outro é respeitar o próprio fluxo da natureza. Epicteto ensinava que boa parte do sofrimento humano nasce do desejo de que a vida fosse diferente do que é. Queremos que as pessoas ajam conforme nossas expectativas, que os fatos se alinhem aos nossos planos, que o mundo siga nosso roteiro pessoal. Mas a natureza não obedece aos caprichos de ninguém. O sábio, portanto, não se revolta contra o fluxo da vida. Ele aprende a remar em harmonia com ele. Viver de acordo com a natureza é, ainda, abraçar a simplicidade. A natureza não exagera. O sol nasce e se põe, o rio corre, as árvores crescem em silêncio. O excesso é criação da mente humana, que acredita precisar de mais do que realmente necessita. O estoico aprende com a natureza a viver com menos, a valorizar o essencial, a encontrar beleza no simples. Isso não significa passividade. Ao contrário, significa viver com presença, com consciência e com propósito. Significa agir quando é hora de agir e descansar quando é hora de descansar. Significa aceitar a impermanência da vida sem desespero, compreendendo que nascer, crescer e morrer é parte da ordem natural de tudo. No fim, viver de acordo com a natureza é lembrar que somos parte de algo muito maior. É alinhar a mente ao fluxo da vida, é agir conforme nossa essência racional e virtuosa, é abraçar o que está diante de nós, sem resistência inútil. E, quando fazemos isso, descobrimos uma paz profunda, a paz de quem não luta contra o inevitável, mas caminha em harmonia com o universo e consigo mesmo. A prática da gratidão estoica. A gratidão, no estoicismo, não é um ato superficial de agradecer quando as coisas vão bem, mas uma disciplina profunda da mente que transforma a maneira como enxergamos a vida. É uma postura diante da existência que nos liberta da insatisfação constante e nos aproxima da serenidade. Para os estoicos, ser grato não significa negar a dor, a perda ou a dificuldade, mas aprender a encontrar valor mesmo nas situações mais desafiadoras. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia todos os dias reflexões que hoje podem ser vistas como verdadeiras práticas de gratidão. Ele agradecia por estar vivo, por ter acordado mais uma manhã, por poder agir com virtude. Algo que parece óbvio e pequeno, mas que, quando cultivado diariamente, muda completamente a forma como encaramos o mundo. Em vez de acordar já reclamando do que falta ou do que incomoda, o estoico desperta reconhecendo que a própria vida é um presente que não lhe era garantido. A gratidão estoica também está ligada à aceitação da realidade. Muitas vezes, desejamos que a vida fosse diferente, que tivéssemos mais dinheiro, mais reconhecimento, mais tempo, menos problemas. Mas Epicteto nos lembra que a verdadeira liberdade nasce quando aceitamos a realidade como ela é. Ser grato nesse contexto não é se conformar de forma passiva, mas abrir os olhos para o que já existe e enxergar o valor que estava oculto. É aprender a agradecer não apenas pelo que recebemos, mas também pelo que não recebemos. Porque muitas vezes o que pedimos poderia ser nossa ruína. Os estoicos também nos ensinam a ser gratos até pelas dificuldades. Essa ideia parece estranha à primeira vista,
mas é um dos segredos mais poderosos da filosofia. Cada desafio é um campo de treinamento para a alma. Cada obstáculo é uma oportunidade de exercitar a virtude. Se enfrentamos a dor, podemos praticar a resiliência. Se lidamos com a perda, podemos exercitar o desapego. Se encontramos injustiça, podemos fortalecer a justiça dentro de nós. A gratidão estoica olha para o que machuca e pergunta: o que posso aprender com isso? Como isso pode me tornar mais forte? Essa prática não é automática. Ela exige treino, atenção e disciplina. O cérebro humano tem uma tendência natural a focar no que falta, no que incomoda, no que ameaça. É por isso que a insatisfação se multiplica mesmo em tempos de abundância. Para reverter isso, os estoicos recomendavam exercícios diários. Ao final do dia, refletir sobre o que aconteceu e identificar pelo menos uma razão para agradecer, mesmo que pequena. Uma conversa, um momento de silêncio, a coragem de ter resistido a um impulso negativo. Esse hábito reprograma a mente para perceber a vida de maneira mais ampla e justa. Outro aspecto importante é que a gratidão estoica não depende das circunstâncias externas, mas de uma escolha interna. Ser grato quando tudo dá certo é fácil. O verdadeiro poder está em manter a gratidão quando a vida parece nos testar. Essa prática nos dá uma força inabalável, porque tira das mãos do mundo o poder de decidir se estaremos bem ou não. O que acontece fora pode mudar a todo instante, mas a decisão de enxergar valor e agradecer é totalmente nossa. Viver com gratidão, para os estoicos, é também viver em sintonia com a natureza. A natureza nos dá exatamente o que precisamos para crescer, mesmo que não seja o que desejamos naquele momento. O inverno nos ensina a paciência, o verão nos ensina a ação, a perda nos ensina o valor do que ainda temos. Quando conseguimos olhar para a vida com esse olhar de reverência, percebemos que tudo coopera para o nosso crescimento. Por isso, a gratidão estoica é revolucionária. Ela muda a forma como reagimos ao mundo. Em vez de nos colocar como vítimas que apenas reclamam, nos coloca como participantes conscientes de um processo maior. Ela nos convida a parar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a dizer: obrigado por essa oportunidade de crescer. Esse simples ajuste de visão abre um espaço de serenidade que nenhuma circunstância pode roubar. Ao praticar a gratidão estoica diariamente, descobrimos que a vida nunca foi tão escassa quanto nossa mente acreditava. Que a felicidade não está em acumular mais, mas em valorizar o que já temos. E que cada momento, até os mais difíceis, pode ser transformado em algo sagrado quando olhado com gratidão. A serenidade como vitória final. Em meio à correria do mundo, todos parecem buscar algo: sucesso, dinheiro, reconhecimento, poder. Mas os estoicos sempre nos lembraram que o objetivo mais profundo da vida não é a conquista externa, mas a serenidade interior. A serenidade não é um luxo reservado a poucos, é a vitória mais elevada que podemos alcançar. Porque quando a mente encontra paz, nada mais tem o poder de nos dominar. A serenidade estoica não significa ausência de emoção ou frieza diante da vida. Pelo contrário, é a capacidade de sentir intensamente, mas sem ser escravizado por aquilo que se sente. É experimentar o mundo com os pés firmes no chão e com a mente centrada, sem se perder nos altos e baixos que a realidade inevitavelmente apresenta. É a habilidade de atravessar tanto os dias ensolarados quanto as tempestades com a mesma dignidade. Marco Aurélio descrevia esse estado como estar erguido como a rocha contra a qual as ondas batem e, ainda assim, permanecer inabalável. Essa metáfora resume perfeitamente a ideia. A serenidade é o estado daquele que já não precisa lutar contra tudo, porque aprendeu a se alinhar com o que é inevitável. Ele não foge da dor, mas também não se deixa consumir por ela. Ele não se perde nos prazeres, mas também não os rejeita quando chegam. Sua mente habita um espaço de equilíbrio constante, onde nada o perturba de forma definitiva. Epicteto reforçava esse ponto ao afirmar que o verdadeiro homem livre não é aquele que faz o que deseja, mas aquele que não é escravizado por seus desejos. A serenidade nasce exatamente desse domínio interno. Quando aprendemos a aceitar o que não controlamos, a reduzir os excessos dos nossos desejos
e a nos concentrar naquilo que realmente importa, a paz se instala de forma natural. Não porque eliminamos os problemas da vida, mas porque mudamos a maneira como nos relacionamos com eles. O mundo moderno, com sua pressa e suas distrações infinitas, parece nos afastar cada vez mais dessa vitória. Somos bombardeados por informações, comparações e cobranças constantes. Tudo nos empurra para fora de nós mesmos, como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Mas a serenidade estoica nos chama de volta para dentro. Ela nos lembra de que não precisamos vencer a corrida do mundo, mas sim aprender a caminhar em nosso próprio ritmo, com consciência e clareza. Alcançar a serenidade é também compreender que não precisamos provar nada a ninguém. Muitas das nossas angústias vêm da necessidade de mostrar sucesso, felicidade ou superioridade diante dos outros. O estoicismo nos liberta desse fardo ao nos ensinar que a opinião alheia não define nosso valor. A verdadeira vitória não está em conquistar aplausos, mas em conquistar a si mesmo. Essa serenidade final não significa inércia ou passividade. O estoico age, trabalha, cria, transforma. Mas ele faz tudo isso sem a ansiedade de quem depende do resultado para se sentir vivo. Ele encontra sentido no próprio ato e não apenas no prêmio que vem depois. Essa mudança de perspectiva é o que faz sua vida ser plena, porque ele não vive em função de um futuro que nunca chega, mas no presente que sempre está aqui. A serenidade, portanto, não é o fim da jornada, mas a forma de caminhar nela. É perceber que mesmo que os ventos mudem, podemos ajustar as velas sem perder a direção. É olhar para o mundo e entender que nem tudo está sob nosso comando, mas que nossa mente sempre pode escolher como reagir. É o silêncio interior que não depende de circunstâncias externas e que, por isso, é inabalável. Ser sereno é ser verdadeiramente livre. E essa é a vitória final de quem pratica a filosofia estoica. Descobrir que nada, absolutamente nada, pode roubar a paz de quem aprendeu a encontrá-la dentro de si mesmo. Nada pode te abalar. Chegamos ao final desta jornada, mas, na verdade, o que exploramos aqui não é um fim, e sim um começo. Durante todos esses princípios estoicos, percorremos um caminho que nos mostrou que a verdadeira força não está em resistir com dureza, mas em viver com consciência, disciplina e serenidade. Ser emocionalmente forte não significa fechar-se para o mundo, não significa sufocar sentimentos ou fingir que não existe dor. Significa, sim, aprender a conviver com tudo isso de forma sábia, escolhendo sempre o que fortalece a alma em vez do que a enfraquece. O mundo continuará a apresentar desafios. As pessoas vão nos desapontar. Os planos nem sempre sairão como esperamos. A vida seguirá com suas perdas e mudanças inevitáveis. Mas o estoicismo nos ensina que não é sobre o que acontece fora, é sobre o que cultivamos dentro. Aquele que compreende isso descobre um segredo libertador. Não precisa controlar o universo inteiro para viver em paz. Basta controlar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua avaliação sobre ela. E isso você tem o poder de mudar agora mesmo. Essa frase, tão simples e tão profunda, resume o coração da filosofia estoica. É a lembrança de que a chave para uma vida inabalável já está em nossas mãos. Não em algum lugar distante, não em um futuro ideal, mas aqui, no instante presente. Quando você pratica os princípios que discutimos, aceitar o que não pode controlar, cultivar a disciplina, exercitar a gratidão, buscar a serenidade, você se torna como a rocha diante da tempestade. As ondas batem, o vento sopra, mas você permanece firme. Nada pode te abalar porque você aprendeu que a sua fortaleza não depende das circunstâncias externas, mas da clareza da sua mente e da força do seu espírito. A vida é breve. Cada dia é uma chance de viver de maneira diferente, mais consciente, mais serena. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas de escolher agora ser forte. De escolher agora viver como um estoico. E essa escolha não apenas transforma o seu presente, mas redefine todo o futuro que ainda está por vir. Então,
A pergunta que fica é: você vai continuar se deixando abalar por tudo que acontece ao seu redor? Ou vai escolher a coragem de ser inabalável? A vida sempre cobrará um preço, mas apenas quem aprende a dominar a si mesmo conquista a liberdade verdadeira. Este é o chamado do estoicismo. Não para que você se torne frio, mas para que se torne inteiro. Não para que você fuja da dor, mas para que a transforme em sabedoria. Não para que você negue a vida, mas para que a viva com intensidade, com clareza e com paz. Que a cada dia você se lembre: nada pode te abalar quando sua mente está firme, quando seu coração está disciplinado e quando sua alma encontrou serenidade. Esse é o segredo, essa é a vitória, esse é o poder de ser forte emocionalmente com o estoicismo.